Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Oremos ao Senhor neste momento em gratidão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia. Pelo Senhor, ó Deus, ter nos dado esta oportunidade de vivermos mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos vestido, nos alimentado, nos ter dado saúde, nos ter dado força, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela vida, pelo privilégio de podermos viver mais este momento. Pai, pedimos a tua orientação, a tua graça, a tua força sobre todas as nossas atividades durante este dia, o período da manhã, o período da tarde, o período da noite. Que o Senhor esteja conosco e que possamos, Senhor Deus, estar aprendendo, crescendo, se desenvolvendo e sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Intercedemos agora uns pelos outros, para que, ó Senhor, a tua graça venha sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar as famílias inscritas aqui no canal Reino Simples, que o Senhor possa alcançar a família da Divanilce, da Kátia, da Nilsa, do Leôncio, da Cleonice, da Fátima e também da Cristina. Que o Senhor, ó Deus, possa entrar com ação, com o teu poder nessas famílias aqui citadas. Senhor Deus, tu conhece as necessidades, tu conhece, Senhor, o que eles precisam. Então, Pai amado, nós intercedemos para que o Senhor venha abrir a porta, trazer a restauração, trazer o avivamento, trazer a cura, trazer a paz, trazer o contentamento, trazer a tranquilidade, que a depressão, que a tristeza, que o sofrimento venha, Senhor, sair e que haja, Pai, alegria e satisfação do alto. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor Deus, com a tua ação poderosa, abençoando, Senhor Deus, a vida dos teus filhos. Nós lhe pedimos e apresentamos estes nomes, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você deseja que nós apresentemos em oração a sua família ou algum pedido específico, deixe registrado aqui nos comentários. Sempre no próximo vídeo nós estamos falando aqui os nomes em oração, intercedendo uns pelos outros, como a palavra de Deus nos ensina. A oração, ela é poderosa, a oração, ela movimenta os céus. Devemos fazer o conselho do apóstolo Paulo: orai sem cessar. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo de número 10, vamos dar a sequência de onde nós paramos a partir do versículo de número 17 e vamos adentrar também um pouco no capítulo 11. É um dos capítulos mais também importantes deste livro, tendo em vista que estamos vendo a ação de Saul indo para o ofício de rei, e agora nós vamos ver como que isso aconteceu. Ele já está ungido rei, mas ele não é tratado ainda como rei, mas existe um processo que ele passa, que o leva então a esta posição, e o povo de Israel então se torna um povo que tem um rei no comando. O versículo de número 17 do capítulo 10, ele vai dizer assim: Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disseram aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiram. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e tendes dito: Põe um rei sobre nós.
Agora, pois, ponde vós perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos familiares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e buscaram, porém não se achou. Então tomaram e a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se esconde entre a bagagem. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todos o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então se alegraram todo o povo e disseram: viva o rei. A partir do versículo de número 4 do capítulo 11. E vindo os mensageiros de Gíbea de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que choras? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se uma grande ira de uma maneira muito feroz. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bens e aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300 mil homens. Versículo de número 10. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nós iremos fazer tudo conforme os nossos olhos quererem. E sucedeu que no outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram no meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram Amon até que se aqueceu o dia. E sucedeu que os restantes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinará sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovaremos ali o reino. Este é o capítulo de número 10 e também uma parte do capítulo 11. Eu fiz questão de fazer esta leitura justamente para o nosso contexto do que está acontecendo aqui, para ficar mais claro. O que nós vemos? A partir do versículo de número 17, nós vemos o profeta Samuel chamando o povo para conhecer a Saul. E ele então pede para o povo se apresentar com as suas distintas tribos e as suas distintas famílias. E Samuel então ele faz esta escolha, separando da família de Benjamim, separando da família de Matre a família de Saul. E então ele traz Saul para se apresentar, mas Saul não estava lá, Saul estava escondido nas bagagens. Isto ficou registrado para mostrar que Saul, ele estava com medo, ele estava covarde, ele estava temeroso daquilo ali. E eles conseguiram trazer Saul para a presença, e então Samuel diz: está aí o rei.
Algumas pessoas se alegraram em ver Saul na posição real, mas outras pessoas não se alegraram e disseram: é este que vai dominar sobre nós? Evidenciando que a nação de Israel também tinha essas questões de não ter o consentimento de todos, porque isso sempre aconteceu. A história apresenta isso em um povo que opta por aceitar e um povo que opta por não aceitar. E o reino, então, fica dividido assim, e é isto que vai acontecer e vai dar muito problema no livro de 1 Reis e de 2 Reis e também no livro de 2 Crônicas. Justamente este ponto de não ter aceitação. Aí algumas pessoas que não aceitam vão tentar usurpar o trono e aí trazem aquelas questões todas difíceis para a nação de Israel. Então veja que o problema de colocar um homem no reino de Israel já começa neste fato, em alguém optar e dizer boa escolha e outros negligenciar e dizer não foi uma boa escolha, não foi legal, eu não vou à guerra, eu não vou pelejar por Saul, eu não vou pelejar por Samuel, eu não vou colocar minha vida em prol deste homem. Aí inicia o capítulo 11, que é um momento em que os amonitas, eles vão sitiar, eles vão querer as terras de Israel. E eles se ajuntam para fazer uma pressão sobre Israel, e os mensageiros de Israel descobriram esta ação que o rei dos amonitas estava fazendo. Quando Saul chegou na cidade, ele viu que o povo estava a chorar. E então ele pergunta: por que vocês estão chorando? E as pessoas respondem: porque chegou aqui os mensageiros dos amonitas, dizendo que eles vão vir sobre nós e eles vão nos destruir, eles vão nos despedaçar, eles vão massacrar Israel e nós seremos exterminados. E então diz o texto sagrado em que nós fizemos a leitura, que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E aquele que estava escondido na bagagem já vai ter um outro comportamento a partir daqui. Ele enche do Espírito Santo e ele fica com muita força, com muito ânimo, e a junta de bois que ele estava, ele racha elas, ele corta e ele envia aos líderes de Israel, às famílias de Israel, dizendo: assim vai acontecer. Se vocês não saírem para a guerra comigo, isso aqui vai acontecer com todos aqueles que têm animais, vai acontecer isso aqui. E aí você lembra que no capítulo anterior nós vimos Samuel dizendo que o rei teria domínio sobre os bens das pessoas. Então aqui já começa a nação de Israel ver que é um homem que está reinando e ele tem poder sobre a nação. E diz o texto que então saíram e se ajuntou de Israel cerca de 300.000 homens. E isto é um número gigante, é um exército enorme registrado. Tendo em vista que hoje é um dos maiores exércitos que tem na nossa época é o exército ali da Europa, daquela região, que tem cerca de 180.000 soldados. Mas nós estamos falando de um número muito maior. 300.000 pessoas se ajuntaram a favor de Saul. E eles foram para a guerra e venceram a guerra porque o Espírito de Deus estava com Saul. E diz o texto então que Saul, ele vai dizer isso no versículo 13: hoje não morrerás nenhum homem, pois tem feito o Senhor um livramento em Israel. Veja que Saul, ele atribuiu ao Senhor a glória do livramento. E então Samuel vai dizer: vamos para Gilgal e vamos renovar ali o reino e vamos estabelecer
ali então Saul como rei. E pela primeira vez, então, nós vamos ver este termo sendo falado, que é Gilgal, que Gilgal é uma das mais importantes cidades localizadas nas Escrituras. Nós vemos o primeiro acampamento de Israel, depois de passar o Jordão, foi feito em Gilgal. A primeira celebração da Páscoa na terra de Canaã foi feita em Gilgal. Os primeiros frutos comidos pelos israelitas na terra prometida foi em Gilgal. Foi em Gilgal que Deus removeu de Israel o opróbrio do Egito. Foi em Gilgal que Josué circuncidou toda a geração da conquista que havia nascido no deserto. Também foi em Gilgal que Josué ergueu o primeiro monumento na terra prometida com 12 pedras. Foi em Gilgal que a arca ficou ali na cidade rodeando antes de invadir Jericó. Foi também em Gilgal que permaneceu um acampamento durante o primeiro período da conquista de Canaã. Veja que esse texto apresenta Gilgal, e Gilgal nós vamos trabalhar muito mesmo acerca desta localização, porque Gilgal ele é um lugar conhecido como algo sagrado. Esse texto sagrado revela o profeta Samuel convocando todo o povo para renovar o reino em Gilgal. Gilgal foi o primeiro lugar sagrado para as celebrações dos israelitas na terra prometida. Então nós entendemos que Gilgal ele apresenta aqui como o lugar do renovo, o lugar da intimidade, o lugar de fazer aliança, o lugar de conversar com Deus. Hoje nós não temos uma localização para fazermos isso, mas hoje nós temos os nossos quartos, nós temos os nossos momentos de oração. O seu quarto é um Gilgal. A minha intimidade com Deus é um Gilgal, é um lugar onde eu posso renovar a aliança, é um lugar onde eu posso descansar, é um lugar onde eu posso contemplar, é um lugar onde eu posso estar com o Senhor e viver com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Gilgal é o lugar que se apresenta na Bíblia Sagrada como este lugar justamente de recomeço, justamente um lugar de graça e de bênção. Então, eu estou aqui falando para você acerca de Gilgal, justamente para mostrar para você que Gilgal ele é um lugar muito importante nas Escrituras Sagradas. Gilgal é um lugar para sacrificar holocaustos. Veja que agora Gilgal é o lugar onde o rei Saul está sendo colocado, está sendo ungido rei e sendo estabelecidos, ok? Vejamos então o que nós vamos colocar de lições práticas aqui. Vimos o contexto histórico, vimos a cidade de Gilgal, que é muito importante, vimos como que aconteceu a ascensão do rei Saul e vamos tirar aqui algumas lições práticas. Primeira, nós encontramos nesse texto sagrado a evidência clara de que a troca de Deus pelo homem é uma troca errônea, é uma troca ruim, é uma péssima escolha. Quando a nação de Israel optou por escolher um homem em vez de Deus, eles optaram por estar no domínio de um homem. E este homem que estava a defender Israel, ele estava escondido nas bagagens. Veja como que o homem, ele não é forte, como que o homem, ele não tem poder, como que o homem não tem força. Mas, diz o texto sagrado, que o Espírito de Deus deu esta ousadia a Saul para ele vencer. Ou seja, embora a nação de Israel esteja pedindo um homem para reinar, ainda é Deus, justamente isso, ainda é Deus que vai estar à frente da nação de Israel para dar livramento, proteção
e restauração. E nós vemos aqui então também a segunda lição que nós vemos é justamente o fato de Saul engrandecer o nome de Deus naquele momento. Veja um homem que ainda não caiu, um homem que ainda está de pé, um homem que ainda está lúcido, um homem que ainda não deixou a soberba e o poder subir a cabeça. O que ele fez? Ele honrou a Deus. Você e eu conhecemos a história de Saul. Sabemos que o fim de Saul é terrível, mas veja que no começo ele estava indo muito bem, atribuindo ao Senhor honra, glória, louvor e atribuindo a Deus todas as vitórias. Veja que quando não se tem poder, quando a soberba, quando não há ainda prepotência, o homem ele continua a agradar a Deus, ele continua neste caminho de humildade. Veja como que é lindo Saul dizendo: o Senhor Deus deu livramento para nós, toda honra para ele. Ele não pega nada para si, mas o Saul do futuro que nós vamos ver mais à frente é um Saul totalmente transtornado, um Saul que está soberbo, um Saul que está prepotente e já não tem mais esta ação de glorificar o nome do Senhor. A terceira lição que nós vemos é o fato da renovação de votos diante de Deus em Gilgal. Nós sempre devemos pisar em Gilgal. Gilgal é o lugar da renovação, é o lugar do conserto, é o lugar de restabelecer os significados, os preceitos, os mandamentos. Gilgal é o lugar onde eu e você precisamos estar para falar com o Senhor. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação na Tua Palavra. Vimos, ó Deus, que melhor é o Senhor reinar em nossas vidas. Vimos que sem o Teu Espírito Santo nós não temos coragem para nada. E vimos, Senhor, que precisamos manter no caminho da humildade, no caminho, Senhor, da sinceridade, para que o Teu nome seja glorificado sempre. Vimos, ó Deus, que é necessário estarmos em Gilgal, que é o lugar, Senhor, de reencontro, de reafirmação, de restabelecimento de preceitos. Que o Senhor Deus possa estar conosco e nos ajudar a viver a Tua palavra durante este dia. Assim como Saul venceu aqui os amonitas, nos ajude a vencer todos os nossos desafios. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Que você tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo, querendo Deus.